Eu rapidinho vou fazer uma leitura para a gente poder fazer o início das nossas falas, da nossa roda de conversa, sobre o que me motivou a fazer esse trabalho, sobre por que nós estamos todas aqui hoje, tá? Então, uma breve explicação para vocês. Boa tarde a todas, a todos e todas. Sou a Ió Adeolá, proponente do projeto Pavio Baialecó. Minha pauta, minha luta, não é especificamente as mulheres. Identifico-me com os adolescentes. O motivo da adolescência que faz com que eu me motive, esse motivo que faz com que eu me motive, é a adolescente que eu matei. Sim, eu juntei os pedaços da adolescente que eu matei, melhor dizendo, os fragmentos para me tornar uma pessoa adulta. Iaô, mãe do Paco, educadora social, ativista de direitos humanos. Eu não vim aqui hoje falar sobre a minha história. Pessoas não são números, mas infelizmente eu e ela somos mais um. Contudo, essa iniciativa, entre tantas outras que invisto e que acredito e tomo frente, são intervenções e tentativas para que outros adolescentes tenham um destino diferente da adolescente que eu matei. Aiô não é um nome artístico, é um nome iorubá, significa alegria. Aquela que foi privada, aquela que me obriga hoje a esquecer o passado e investir no presente, bem diferente, para mim e para aquelas que virão. Essa estratégia dá certo. Vivi isso na Fundação Casa com o GV, meu ex-estagiário, adolescente com 7 passagens pela Fundação, até os 15 anos de idade. Arrumei um trabalho, fiz fazer faculdade, pós-graduação, ir para a igreja, formar uma família. Como fiz isso? Não, eu não fiz. Fizemos. Logo, eu ainda tenho essa receita. Aliás, nós temos essa receita. E eu sei que se a gente juntar pessoas dispostas a replicar essa receita, dá certo. Fiz isso com o pessoal que eu atuei na Fundação Casa, nos casos mais complicados de São Paulo, quando eu repetia, não aperte o gatilho. Eu ouvi algumas vezes os meninos me dizerem, quando eles iam e voltavam, eles cochichavam para mim baixinho, senhorinha, eu fui, eu votei. Pode me bater com a sapatilha, porém, eu não apertei o gatilho. Eu só não apertei o gatilho. Eu pegava a sapatilha e corria atrás deles, fingia as palmadas. Muitos, o dobro da minha altura, corriam daquela sapatilha felizes, como se eu pudesse fazer algum efeito com ela. Muitos, o dobro da minha altura. Eles riam, aguardando as palmadas imaginárias. Eles haviam voltado, mereciam palmadas, tudo bem. Só palmadas. Fizeram algo que os trouxeram de volta. Romper é difícil, eu sei. Porém, eles não apertaram o gatilho. E se fosse mentira? Mas e se fosse verdade? Deixa eu liberar mais alguém que chegou aqui, gente. Se fosse verdade. Cumpri minha missão de vida. Quantos foram impactados por um gatilho a menos apertado? Meu trabalho é assim, pequeno, semente em semente. Talvez grão, pouco impacto. Me emociona. Lento. Mas o resultado desse trabalho só tem resultado quando a gente se junta e pensa que a violência intrafamiliar continua. E que o resultado dessa violência é o que todos nós, sociedade, escolhemos. O Giovanni, do GV, é uma receita que deu certo. Eu vejo todos os dias receitas que dão certo. E por isso que eu acredito tanto nesse trabalho. E por isso que eu preciso tanto de vocês. E por isso que eu acho que a pergunta geradora do nosso encontro de hoje é: como estamos falando da cena? Qual é a cena? Qual é a leitura dessa cena de sociedade? Desse contexto que a gente acaba de pensar com o meu pequeno relato. Qual é o seu papel nesse contexto? Meninas, a gente tem entre 6 minutos a 7 para fazer os seus relatos, para falar qual é o seu papel nessa cena, né? Qual é o seu lugar de fala, como você atua dentro dessa cena que eu acabei de... Oi, Marília! Minha ex-chefe mesmo, mentora. Um pouquinho desse relato que eu fiz, ela acompanhou de perto. A gente tem tanta história, né, Marília? Tantos momentos. Eu queria que vocês, obviamente, trouxessem as experiências de vocês, os lugares de fala de vocês, né? Vocês têm de 6 a 7 minutos, e depois, dentro de cada uma falar, a gente faz uma interação, tá? Entre essas experiências. O foco é a cena que a gente vê todo dia. Qual é essa cena? De que cena a gente está falando? Está muito óbvio, né, gente?
Quando a gente encontra um menino, uma menina privada de liberdade numa Fundação Casa da Vida, gente que tem essa possibilidade de estar, de fato, junto com esses meninos, a gente sabe que o que é falado e visto aqui fora é muito diferente da realidade. É avassalador, né? Eu ia para a fila da Fundação Casa para trabalhar, rezando todos os dias, porque eu deixava o menino, para que a história dele fosse diferente. E outro dia eu fiz um espetáculo com as meninas lá na Academia Mato Grossense de Letras, e ele fez o seguinte relato: eu não sei falar de violência intrafamiliar porque eu não vivi isso. E aí foi a segunda vez que eu me senti vencedora, apesar da minha história. Eu juntei o Giovanni e alguns outros estudantes que eu vivenciei na Fundação Casa, e o meu filho, olha só, ele não sabe o que é violência intrafamiliar. Mas a gente, enquanto sociedade, o que a gente está fazendo para que esses meninos cada vez menos, e quando eu falo meninos, eu falo das meninas, é óbvio também, tenham contato com a violência, né? Com essas violências, para que esses meninos tenham uma oportunidade de sair desse contexto e mudar as histórias deles. Vivenciar uma medida socioeducativa de forma mais respeitosa, humana, porque o que acontece lá dentro a gente sabe que é muito complicado, né? Por isso que Thaís está aqui, porque se é um pouquinho menos complicado é por conta de mulheres como a Thaís, que estão lá enlutadas em luta, né? Por conta de mulheres como a Marília, por conta de mulheres como a Vanusa, mulheres como a Natália, a Elka, né? A Marisa eu não conheço, a Socorro. Então, é um pouco isso, o nosso lugar de fala. Eu queria vocês falando sobre o que vocês fazem, como vocês veem essas cenas, como vocês leem essas cenas, como o teatro, como que a arte interfere nesse contexto, tudo bem? Depois a gente faz uma interação juntas e finaliza com perguntas conforme as pessoas que não são da mesa, do dispositivo, que entraram só para acompanhar a live e vão acompanhar. A minha contribuição singela está aqui, eu fico muito nervosa quando eu estou diante de pessoas que eu admiro demais, e eu fico muito tocada quando eu falo sobre esse tema, porque Marília me conhece há muito tempo, eu não falo isso que eu estou dizendo aqui, que eu estou fazendo não é discurso, eu acredito nisso, né, Marília? A gente vivia isso, a gente acreditava nisso, eu ainda vivo e acredito nisso, nessa transformação, né? Acaba aqui a minha singela contribuição e passo a palavra a vocês. Quem começa? Gente, uma de cada vez. Eu vou fechar meu microfone aqui, peraí. Vai na ordem que aparece na tela aí, ó. Eu não vou fazer a professora opressora que chama pela letra do alfabeto. Ordem alfabética. Eu sempre falo. O cara... Meninas, por favor, eu quero que vocês fiquem muito à vontade. Quem começa a falar sobre o seu lugar de fala? Eu falo. Eu até mandei umas fotos aí para você, se quiser, não sei como é que seria para compartilhar, mas seria mais. Mas eu posso ir falando enquanto você vai compartilhando, né? Meu nome é Natália Fisch, eu coordeno. Na verdade, a gente fundamos um projeto de teatro na prisão há 28 anos, 1997, a Lemos de Brito, trabalhando com os homens. Em 2000, a gente estendeu para as meninas, as mulheres, né, da Nelson Gria, e por várias questões a gente foi mudando, porque eles foram para Bangu, mudamos, fomos assim, eu passei por várias unidades femininas de mulheres, né? E aí, agora, depois da pandemia, nós paramos e não fizemos, a CEAP não fez o convênio com a gente de novo, e nós fomos e migramos para o Degase. Então, para mim, foi muito, assim, para mim estava sendo muito difícil continuar com os adultos e com as mulheres, porque aquela situação, né, do aprisionamento, do encarceramento é uma tristeza. E aí estar no Degase, a situação é a mesma, no sentido de uma instituição falida. A minha internet está horrível, gente, então eu não sei se eu caí, se eu estou aí você me fala, porque senão eu vou ficar falando à toa aqui. A gente está te ouvindo, Natália. Não, você está tá, sim, né? A gente está te ouvindo. Sim. Então, aí, assim, quando a gente vai para o Degase, há muitos
a gente por perto de um lugar que os meninos tinham botado fogo. Ali eu vi uma realidade. Hã? Lá no Educandário Santo Expedito. Ali eu vi uma realidade horrorosa, que era a cela dos meninos, era de 2 por 2, com cruzamento assim, então, ou seja, nem animais, né? Bom, agora vamos voltar. Degase agora, né? Porque eu acho que é esse setor do Degase que nós estamos agora. A situação é muito triste quando a gente está ali vendo as meninas e os meninos. As meninas, quando a gente joga teatro, arte, quando a gente vai trabalhar com as meninas, e a gente verifica assim, como que as meninas, elas chegam dopadas, elas chegam daquele jeito. Porque as meninas, para fazer teatro, quando vêm, quando as agentes liberam, quando as agentes têm força de vontade para tirar, né? Porque eu acho que a grande dificuldade para a gente que realiza trabalhos dentro do sistema prisional de adultos ou de jovens é a gente se relacionar, é exatamente a instituição querer de verdade que a gente faça um trabalho, porque a instituição ela vai no contra, né? De qualquer maneira, eu acho que a luta maior, a força maior da gente é isso, é a gente lutar e resistir contra esse poder aí dessa instituição que é falida. No Degase das meninas, assim, então, é tudo muito conquistado a dia a dia. Eu falo sempre para os meus alunos assim, você vai dar uma oficina, você vai pensar naquela oficina ali, porque você não sabe quem você vai encontrar no dia seguinte. Então, nas improvisações com as meninas, a gente via muito o universo delas. Qual era o universo delas quando elas estavam para trazer para as improvisações? Sempre estava ligado à sexualidade, à questão da droga, ao funk, aquilo ali, porque elas não saíam das favelas. Ou elas estavam ali e depois elas estavam ligadas naquela coisa do tráfico. Então, e aí quando a gente ia para o trabalho da improvisação com os meninos, quando vamos, né? Aí a gente já vê diversidade. Quando os meninos perguntaram onde é que trabalha, onde é que é o Rio, eu falei Botafogo. Eu pensei, porque eles não exatamente onde é Botafogo. E aí o menino falou assim, é lá que a gente trabalha em frente ao shopping em Botafogo. Trabalha assaltando no sinal, entendeu? E aí depois ele ainda brincou assim, professora, você tem um carro branco? Acho que eu já tentei te assaltar. Por um acaso eu tenho carro branco mesmo, né? Mas eu falei assim, não, não lembro de você ter me assaltado ali, não. E os meninos não, os meninos, eles já saem, eles vão à praia, eles vão para outros lugares, eles tinham na improvisação relação com cachoeira, com outras coisas, para poder trazer para as cachoeiras, para trazer para as improvisações, né? Então, assim, e a gente vai indo com o que tem. Então, a gente fala com o tempo inteiro no trabalho, é a cada dia. Como? Não interessa o produto final ou se a gente vai ter alguma apresentação. A questão é a cada dia. Então, aquela criança, né, a gente chama de criança, porque aquela criança que chega ali, que naquele dia não quer e fica ali parado no canto, aí de repente já vai atuando, já chega, já vai para a improvisação. E agora a gente trabalha também no provisório, que é aqueles meninos que chegam, que acabaram de chegar no Degase, né? Eles estão para ficar uma semana. E aí realmente, eu vejo que o trabalho do teatro, da arte, no início da aula, quando você chega para trabalhar, e você vê os olhos, e você vê as pessoas, aí depois do final do jogo, né, onde a gente consegue fazer com que eles existam ali como grupo, que eles estão junto, que eles criam, que eles escrevem, que eles estão criando o texto, socorro, eles vão criando os textos agora em cima, uma amiga me emprestou um livro que é aquele Sol na Cabeça.
E o Sol na Cabeça é a história dos meninos mesmo que descem para a praia, que vão para a praia, são contos, né? Então, ultimamente, a gente tem trabalhado esses contos, Sol na Cabeça, e a partir do pedacinho deles irem improvisando, porque a gente acabou observando que se a gente leva um texto que é um texto que faz parte do universo, a gente amplia também a maneira deles criarem. Então, ou vamos criar palavras soltas, dessas palavras soltas, né, num papel, dessas palavras soltas num papel, onde que todos escrevem, depois alguém vai olhar para aquelas palavras soltas e vão formar palavras. Aí dessas palavras que eles formam ali, eles vão improvisar, entendeu? Então, assim, eu acho que o nosso trabalho dentro dessas instituições, eles servem para essa troca tanto dos nossos alunos, que são alunos, né, da universidade, mas que hoje em dia, graças às cotas e a tudo isso, assim, hoje em dia também temos os alunos que estão nos procurando para estar no projeto e hoje são bolsistas, são alunos que ou que já tiveram parentes que foram presos, ou que já tiveram pessoas que passaram por isso, ou que têm, né, ou que já tiveram familiares, então é uma maneira também de estar levando, né, uma arte, fazendo alguma coisa. Eu acho que o fazer alguma coisa é só da gente a gente estar lá, a gente já está fazendo alguma coisa. Da gente dedicar o nosso tempo a um trabalho e hoje, hoje aqui teve o Edson Sodré, que falou, né, tem um trabalho que ele apresentou, e o Edson foi um detento que ficou 12 anos preso no projeto e hoje em dia está se formando em licenciatura, né? Então, eu acho que ele e mais outros. Então, assim, a gente tem um projeto de extra grades. Hoje a gente tem também, temos uma mulher trans que foi, porque tem um projeto Arte Transformando, LGBTQIA+, encarcerados, né? E, e com isso a gente tem um espaço e onde a gente recebe, e hoje a gente tem uma mulher trans que é uma atriz maravilhosa, então já criou um espetáculo, depois ela foi presa de novo, porque ela estava devendo um período ainda, agora ela retornou, e aí elas estão montando uma outra coisa, então eu acho que todos esses. Assim, uma coisa que a gente tem observado que é diferente do Degase para a penitenciária, pelo menos no Rio de Janeiro, que as meninas trans, no Degase das meninas que a gente faz aqui, não, lá no Rio, a gente está numa de internação feminina, duas de internação masculina e uma provisória masculina. Nessa de internação feminina, é uma coisa assim, tem um lado que é bem diferente, inclusive, porque na penitenciária feminina, aqui, lá no Rio, não tem isso. As mulheres trans do Rio de Janeiro, elas preferem ficar nas prisões masculinas. Agora, a gente observa que no Degase, na unidade feminina das meninas, lá a gente tem encontrado muitas meninas trans, meninos trans, na mesma unidade. Então, elas fazem teatro. Hoje em dia, nós temos o nosso grupo lá dentro da penitenciária, que é dita feminina, mas hoje a gente já não sabe, é isso, feminino, mas lá a gente tem esse universo de gêneros, né, que temos os LGBTQIAPN+, então, lá, acho que a gente tem dois meninos trans, duas meninas trans, assim, os grupos não são grandes, a gente tem até grupos grandes, mas que frequentam, varia muito. Então, acho que é isso, né, gente? Já passamos 10 minutos, eu acho, né? Aí você não está falando aí, eu não olhei lá, me desculpa, mas tem que ficar direto no olho do tempo. Então é isso, gente. Estava com o microfone fechado. Aí, ó, tá falando
Fechado. Para mim é muito difícil silenciar alguém, principalmente porque nós fomos tanto tempo silenciadas e principalmente quando eu escuto algo que me agrada tanto. Eu agradeço imensamente a tua contribuição pelo trabalho que a gente está fazendo aqui no Mato Grosso, porque é muito solitário fazer esse trabalho de teatro, voltado ao enfrentamento à privação de liberdade, voltado a meninas que sofreram violência, e é tudo que você falou, cada dia um dia, né? Falta tudo, e a gente precisa ouvir essas coisas para não parar, porque você é uma mulher que 20 anos de Unirio, uma pessoa admirável, não estou aqui 28. te bajulando, né? E quando a gente Eu tenho ouve essa 29. trajetória... Eu tenho o mesmo tempo de Unirio e o mesmo tempo de projeto, porque eu entrei na Unirio em novembro de 96 e em 97 eu criei o projeto. Então, eu não sei nem o que é ser uma professora sem ser extensionista, porque eu sou extensionista, depois eu sou professora. E isso que você está dizendo é incrível, porque eu tenho 2 atrizes do nosso grupo, do Pajo Bailecol aqui, ouvindo, e a gente todo dia enfrenta as dificuldades, como hoje enfrentamos, né, de fazer o nosso trabalho. E a gente ouvir você é muito importante, porque são 29 anos de trajetória e ainda tem esses entraves, então a gente tem de continuar, né, por conta do resultado. O resultado é maior. Muito obrigada mesmo. Qual é a Eu próxima? que agradeço o convite. Posso fazer? Vamos lá, Bom, Lusa. quero começar agradecendo aí, ó, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Já morei aí perto, morei em Rondonópolis na adolescência. E é bom estar aqui, pelo menos virtualmente. E dizer que a Natália realmente é uma referência, né, para a gente que começou depois. A gente sabe que é pioneira, né? E se é difícil hoje, imagina no começo, quando não havia outros projetos ainda e, enfim, as circunstâncias eram bem piores. E agradecer também a presença da Socorro aqui, que é a minha parceira mais querida. Bom, então eu sou Vanusa de Mello, atuo aqui no Rio de Janeiro, no sistema socioeducativo e no sistema prisional, através do projeto Escrevivendo a Liberdade, que é acolhido pelo projeto do Cárcere à Universidade, da Faculdade de Educação da UERJ, que é coordenado pela professora Socorro Calhau, que está aqui entre a gente, e, além disso, sou pesquisadora, né? Fiz o mestrado e o doutorado com pesquisas voltadas para a educação no sistema prisional, práticas com cinema no mestrado e práticas com literatura na remissão de pena pela leitura no doutorado. E aí, Natália, queria até falar sobre essa coisa do gênero, né, nos presídios daqui. Gênero, o presídio masculino e o presídio feminino. É o Estado, né, que classifica isso. A gente já pode classificar como presídio misto, né, porque tem homem e mulher, e aí não dá para a gente continuar assinando embaixo da classificação do Estado, eu acho. Mas, enfim, depois a gente bate papo sobre isso. Olha, aí, ó, você me colocou diante da questão da minha vida, que toda semana o psicanalista que me atende pergunta qual é o meu papel nas coisas. Qual é o seu papel nisso? Qual é o seu papel nesse projeto? Né? E eu fico sempre às voltas com isso. Eu acho que é uma questão muito importante mesmo para a gente pensar, né? Eu fui professora de escolas estaduais localizadas nos espaços de privação de liberdade durante alguns anos. E aí eu fui fazer pesquisa. Eu detestava a universidade, era uma dessas pessoas que fazia críticas o tempo inteiro, jogava pedra mesmo, né? Porque é um espaço de exclusão, de desigualdade, de silenciamento de grupos politicamente minoritários, né? De muitas injustiças que vem mudando, né? Cada vez muda mais, né? Sobretudo com as políticas de ação afirmativa e com outras mudanças político-sociais. Mas, na época que eu terminei a graduação, não era bem assim. 2002. Então, bem no ano que foi instituída a política de cotas, né? Aqui no Rio, pelo menos. E aí, mas eu, em 2007, entrei na escola que ficava no DEGASE, que aqui é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, né? Para encarceramento de adolescentes, né, desse Estado em conflito com a lei que encarcera jovens negros à torta e à direita. Então, eu falei,
dei 2 passos num enorme corredor e ouvi uns barulhos, senti uns cheiros característicos do espaço, né, daqueles corpos guardados, como diz a Fernanda do que mesmo? Bottari, Fernanda Bottari. O título do livro dela é Corpos Guardados. E falei, vou voltar a estudar, porque maior do que a minha aversão a essa academia ultrapassada é a necessidade de entender o que eu estou fazendo aqui. Se eu vou aqui ficar dando aula de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ou vou propor práticas que eu considere mais significativas e enfrentar as consequências políticas disso no espaço da escola, né? E, obviamente, foi essa a segunda opção que eu fiz. E aí, desde então, eu fui estudar e me tornei, então, uma ativista e também uma pesquisadora desses espaços, né? Juntando as duas coisas. E pegando aquilo que eu sabia, que eu conhecia e que eu achava importante, que era a arte literária, como instrumento não, mas como linguagem que é capaz de transformar, que é capaz de humanizar, que é capaz de sensibilizar e distrair e de despertar, melhor dizendo, as questões mais sensíveis das pessoas, porque a Natália falou, né? O assunto desses grupos, em geral, é a violência, e eles relatam violências muito impressionantes, que por mais que eu esteja lá há quase 20 anos, né, essa entrada foi em 2007, eu ainda fico impressionada e espero nunca deixar de ficar impressionada com os relatos de violência, né, que são muito fortes e são naturalizados. E se fala disso, se fala de tráfico, se fala de muitas formas de violência, ainda que não sejam reconhecidas como violências. E quando a gente inicia uma atividade, o repertório, né, é outro, passa a ser outro. Você vê, e não é muito tempo que precisa disso. Em alguns encontros, já estão falando de personagens, de verso, de poema, de autor. Às vezes esquecem o nome do autor e falam aquele boneco, né? Ou qualquer outra brincadeira envolvendo o nome de alguém. A gente vê que passa a ser assunto da família das pessoas. O Escrever Vivendo a Liberdade, né, que é o projeto em que eu atuo, trabalha também com familiares, né, faz oficinas com familiares e com servidores. Porque a gente acha, só para encerrar, que a gente vai conseguir, não, que a gente consegue, de alguma forma, como diz o João Cabral de Melo Neto, no poema Alto, de Natal também, Morte e Vida Severina, que a gente consegue contaminar, infeccionar, corromper com o belo, né, com a beleza. O que tá, ele diz assim, né, belo porque o novo todo o velho contagia, belo porque corrompe com sangue novo a anemia, infecciona a miséria com vida nova e sadia. Então, a gente acredita muito mesmo que esse trabalho é capaz de promover de corromper dessa forma, de infeccionar dessa forma, né? Que é uma troca de sentido do sentido convencional dessas palavras. A gente acha que o nosso papel é esse, partindo do princípio de que a literatura, como a arte em geral, tem que ser tratada como direito das pessoas. Então, não pode ficar só como privilégio de algumas delas. É isso. Incrível, né? E tudo que você fala tem muito a ver com a nossa realidade. O meu trabalho é muito mais tímido. Eu não faço um trabalho com os servidores, eu não faço um trabalho com as famílias, mas é muito importante isso, né? Esse trabalho com os adolescentes, ele é super relevante, mas você vai além, né? E, assim, incrível, Vanusa, assim, muito, muito top mesmo. E isso dá mais vontade da gente continuar, percebe? Né? Isso incentiva a gente a continuar. É devastador, é desanimador em muitos momentos, a gente não tem recurso, não tem fomento, não ter. Mas a gente ouve essas falas, a gente se enche de vontade de continuar, né? Isso me deixa muito, muito satisfeita.
E a próxima, qual é a nossa próxima menina que vai fazer uma fala? Vou fechar o microfone, El. Olá, boa tarde, tudo bem? Em primeiro lugar, muito agradecida pelo convite. Aí eu estava ansiosa em conhecê-las assim virtualmente, né? Muitas referências eu já vim buscando nesse decorrer. E estou igual você, nervosíssima, porque só tem fera aqui nesse grupo. Eu sou cuiabana, eu nasci aqui, sempre morei aqui. Estou no sistema socioeducativo há 13 anos. Estava na lotação da unidade feminina ultimamente, agora eu fiquei cedida por um ano para o GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário Socioeducativo, nesse eixo do Fomenta Cultura. Na verdade, eles me enganaram, eles falaram que eu ia fazer Fomenta Cultura e acabei entrando em todas as ações, porque não tem como escapar, né? É como vocês disseram muito bem, recursos escassos, poucos servidores, né? Nessa minha trajetória, eu me reconheço primeiramente como bailarina, antes de ser servidora pública. Então, eu sou aquela branca, tímida, de classe média, bailarina, adestrada, o corpo todo adestrado, que entrou num sistema que vocês conhecem bem, né? O avesso ao meu corpo. Então, assim, primeiramente, a minha leitura de todo esse sistema, de todo o trabalho que a gente realiza lá, é uma leitura corporal, né? Então, os estudos foram muito, assim, em cima dessas observações de como esse comportamento corporal na dança, no esporte, no lazer, ele nos revela, ele é capaz de revelar e dar as brechas para que a gente consiga, né, atuar. Dessa forma, né, nossa precária, mas a gente acha essas rupturas, né, no sistema para poder entrar e auxiliar, muitas vezes, a equipe de trabalho a observar coisas por meio desse trabalho corporal. Então, o que eu faço lá? Eu dou aula de dança e performance, eu não sou atriz, tenho pouquíssimo conhecimento da parte de teatro, apesar de fazer trabalho de corpo com atores aqui em Cuiabá, mas, assim, das técnicas, das ferramentas, não tenho muito. E nas aulas de dança e performance, eu venho tentando buscar a presença, né? A arte enquanto presença. Como é que esses jovens estão presentes naquele momento, naquela sala improvisada, com aquela música, com a caixa de som improvisada, com as agentes o tempo todo interrompendo e olhando. Como é que eu trago essa presença desse corpo para que eu possa me expor enquanto ser humano e também observar, né, essa exposição daqueles corpinhos. É uma construção, né, como vocês disseram muito bem, diária, a cada momento. A gente observa que a dificuldade de estar presente naquela aula, nesse jovem, é muito grande no início, porque elas estão com a mente em outras questões, que perpassam, né, toda a violência que sofreram e todo o estado que elas estão lá, né? Mas o que eu venho observando no decorrer dessa construção, né, da dança, do trabalho com dança, é que a cada proposta, né, proposta cênica, ou proposta artística, ou proposta de improvisação, a gente consegue ir girando, né, girando uma coerência de pensamento, girando um lugar aqui do corpo, nas mínimas vivências, né, aquela jovem, vou falar um pouquinho desse universo feminino, que era onde eu estava mergulhada, né, há 2 anos, aquela jovem que no começo da aula traz, né, toda aquela sensualização do funk, que, sem julgamento, viu, gente, eu acho incrível como aqueles corpos se movimentam, aquele quadril se movimenta, mas, assim, é o repertório que elas trazem, né, o repertório principal, como é que elas começam a observar que não é só mexer a raba,
mas que o glúteo traz uma sustentação da pelve, que essa pelve bem trabalhada constrói uma saúde feminina. Então, quando eu falo desse estado de presença, é justamente isso, pensar naquele corpo presente, naquele aspecto técnico presente, para que essa coerência do pensamento vá indo para outro lugar, né? Então, eu fui percebendo que romper esses padrões, né? A cabeça para baixo, mão para trás, vai para a sala de aula assim, não adiantava ser pelo enfrentamento, né, com a equipe, mas sim por essas conquistas, né? Por exemplo, já interromperam várias vezes a minha aula, a equipe de profissionais, né, principalmente de agentes, com aqueles julgamentos, professora, manda baixar essa blusa, manda baixar esse short. E aí, como é que eu enfrento isso, né, de uma outra forma, talvez de uma forma a construir um outro pensamento com a equipe, né? Falei, não, vamos deixar essa blusinha amarrada aí para cima, porque tem um abdômen que sustenta o quadril, que eu preciso observar, que eu preciso construir. Fulano, mostra seu abdômen. Né? Então, como é que eu vou transformando essas questões para um outro lugar, né? Então, o que eu vim observando no decorrer do trabalho é que realmente você estar junto, tanto das adolescentes como a equipe de servidores, tentando mostrar o outro, né? Que eu falo assim, não é o novo, porque a gente já sabe dessas coisas, é mudar o olhar, né? Como é que eu consigo mostrar o outro de uma forma, digamos assim, mais democrática ou mais dialogada, né? Com essa equipe. Realmente a gente vê uma diferença muito grande de repertório do trabalho das meninas com os meninos, né? Lá na nossa unidade, o adotar quem vai ficar em cada unidade em relação ao gênero é uma decisão judicial, tem sido assim, dessa forma. Então, tanto meninos trans como meninas trans têm ido para a unidade feminina, e a gente observa que o repertório que o corpinho dos meninos trazem é de uma outra vivência, mais livre, menos enclausurada do que as meninas, né? A gente vê o reflexo nesses corpinhos do crime organizado muito presente, né? Infelizmente, é uma dura realidade que a gente precisa se atentar. Quando eu entrei na unidade em 2011, no sistema, né? Eu lembro de jovens com autonomia para decidir sobre a vida, né? Professor, eu quero sair, professor, eu quero isso, professor, eu desejo isso, e agora, com esse universo do crime organizado, a gente vê que esse jovem perde essa autonomia, né? E a gente vê isso refletido nos corpinhos, né? Como o menino tem uma construção de um repertório, como a menina tem outro, dentro desse machismo que impera até dentro dessas facções do crime organizado, né? A gente vê pelos atos infracionais como isso carrega de forma diferente nesses corpos. Eu passei também um pouco pela saúde e segurança do servidor, e aí eu tive que abrir mão de muitos julgamentos que eu também tinha, né, sobre os colegas servidores, que boicotavam as minhas atividades, mas eu tive que abrir mão disso para também entender esse sofrimento que perpassa eles, né, dos julgamentos e das relações. Então também passei um pouquinho no trabalho de saúde e segurança, e cada vez eu vejo mais, como a Vanusa disse, que o trabalho, ele precisa ser direcionado a todos os atores. É muito mais difícil do que a gente pensa, porque trabalhar com a jovem já é complexo, você tentar costurar esse trabalho com família e servidor é mais complexo ainda. Mas quando a gente consegue, né, os poucos momentos que a gente consegue, a gente vê grandes resultados.
A gente está tendo uma prática de levar as adolescentes de pouquinho em pouquinho aí para o cine-teatro, para as atividades artísticas e culturais, então, às vezes, a gente faz algumas pautas externas com 2 meninas, 3 meninos, e a gente vê que a arte, né, essa movimentação artística tem essa capacidade, né, de transformar, inclusive, esse servidor que está lá acompanhando, né, eles chegam muitas vezes até muito mais crus, assim, que eu digo, sem julgamento, assim, no sentido de vivência mesmo, né, desse processo cultural. E à medida que vão convivendo, vão levando as adolescentes, até essa construção, né, das relações entre elas e as adolescentes vão mudando. Então, eu estou agora no GMF, tentando debruçar em cima de conhecimento de políticas públicas, coisa que eu não sabia nada, para a construção desse fomento à cultura, e também ainda mantendo algumas atividades lá no feminino. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é um pouquinho desse pensamento, né, da visão em relação ao corpo, né, essa manifestação do corpo nas aulas de dança e performance, como isso é revelador, é potente e é material de reflexão e trabalho para toda uma equipe. Obrigada mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada a você, Elka. Tudo que você falou nos ajuda bastante, porque você sabe do meu interesse, do nosso interesse do coletivo de trabalhar com vocês. É muito satisfatório ouvir essa tua posição, né? Porque realmente em algumas unidades a gente encontra muito desinteresse de alguns servidores, e a gente não está falando isso, eu não estou falando isso de um lugar de julgamento também com você, né? Porque é muito complicado, cada servidor tem uma história, enfim, cada um. Mas, assim, para as meninas que são do grupo de teatro, ouvir o que você está falando é muito importante, porque a nossa peça justamente retrata a realidade de uma adolescente. De uma adolescente que sofreu violência intrafamiliar e que ela sai da Fundação Casa e vai para o sistema prisional. O que, infelizmente, também é uma trajetória, né? E nós, eu acho que hoje estamos aqui para pensar nessa questão das melhorias para o menino e para a menina que está numa Fundação Casa e para pensar além, para que esse menino, para que essa menina, por exemplo, o projeto da professora Socorro, os projetos que vocês trabalham, esse menino, essa menina tenham uma visão de não parar no sistema prisional e tenham a oportunidade, se isso acontecer, da universidade, de outras escolhas, né? Independente do que venha acontecer na vida desse adolescente, dessa adolescente, que ele não pare de sonhar. Ah, foi privado de liberdade, foi parar no sistema prisional, que a universidade seja ainda uma possibilidade para ele. E quem vai garantir, de certo modo, isso? Nós, sociedade, nós que estamos voltados a esse tipo de trabalho. É a minha crença, modéstia à parte. Pessoas como nós que podemos garantir isso, né? Esse tipo de anistia penal, por exemplo, eu acho que é uma anistia válida a se lutar. Em tempos que se fala até de anistia penal, por que não investir nas pessoas que hoje estão privadas de liberdade? Né? Porque tem toda uma trajetória e tem os porquês delas estarem privadas. E esse teu trabalho eu acho que é incrível. É muito bom a gente ouvir que há pessoas no sistema pensando como você. Gratidão. Quem é a próxima? Pode ser eu. Boa tarde, pessoal. Agora tá aí. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui ouvindo relatos tão interessantes, né? Pela luta da dignidade aí do sistema socioeducativo e do prisional do nosso país, que é tão falho. Bom, muito prazer, eu sou Thaís, eu sou mãe de um ex-interno da Fundação Casa, tenho um projeto que se chama Mães da Fundação, onde eu me tornei ativista dos direitos de jovens e crianças que cumprem medidas socioeducativas, né? Quando meu filho, ele teve a péssima experiência de entrar no sistema socioeducativo e ficar por algum tempo cumprindo medida de internação, eu acabei vendo as diversas negligências que são feitas, tanto com jovens quanto com as famílias, negligências básicas de informações básicas de como que funciona, né, uma medida socioeducativa, porque, assim como eu, muitas mães, quando chega na medida socioeducativa, acredita que é a mesmo andamento de uma prisão de um maior. Então, ali,
os servidores públicos que estão ali para nos servir e nos informar não passa, não tem uma comunicação direta com as famílias e informa sobre isso. Então, ali, desde o início já da provisória, da unidade provisória, eu já vi essa negligência. E então eu fui tentar entender, né, sobre as regras, diretrizes da instituição e estudar o ECA, saber qual que eram os direitos desses jovens, porque só se falam em deveres, né, ninguém se fala em direitos. E eles ainda têm os seus direitos e têm que ser preservados. E aí, quando meu filho passou a internação, de fato, que eu comecei a ver a realidade de, infelizmente, hoje em dia, óbvio, é muito diferente da época da FEBEM, mas ainda existe muita negligência, né, muita opressão, agressão dentro do sistema socioeducativo, né. Pessoas como vocês, que têm esses projetos à parte, que acabam levando ainda esperança lá para dentro de que nem tudo está perdido, porque muitas unidades ainda têm aquele método de FEBEM, né, opressão, porque os servidores públicos aqui da Fundação Casa em São Paulo, a maioria são servidores que têm mais de 20, 30 anos de instituição, então eles vêm com aquela mentalidade da FEBEM, né, e eles querem seguir isso. A gente vê isso referente a várias PLs que eles estão tentando, né, que seja aprovada aí, que são absurdos. E então, vendo essas negligências, eu criei um projeto social, que se chama Mães da Fundação, onde eu acolho esses jovens e as famílias, né? Então, aqui fora eu acolho a família, explicando todo como que funciona o processo socioeducativo, como que funciona o processo de um menor de idade, com doação de cesta básica, doação de condução, porque muitas vezes as famílias deixam de visitar esses jovens por não ter R$10 para pagar a condução de ida e volta, né? E a gente sabe o quanto é importante a visita para a ressocialização desses jovens. Então, doação de condução e também apoio jurídico, quando a gente tem alguns relatos sobre agressão e opressão dentro do sistema, para a gente estar levando até a corregedoria, né? Hoje em dia eu tenho o contato direto com a presidente, então a gente faz reuniões semanais, onde a gente leva a proposta de melhorias. Ano passado foi criada a cartilha da família, que foi pensada e idealizada por mim, por algumas mães, porque antigamente a Fundação Casa era assim, cada unidade o diretor ditava suas regras. Então, na unidade Y entrava uma visita, na X entrava 2, na Y entrava 5, e isso não é certo, né? Tem que ter um padrão. E aí veio a cartilha da família idealizada por nós, que aí padronizou muitas coisas, as visitas, as vestimentas, os horários, bastante coisa voltada à família, né, aos direitos da família e também dos jovens, porque a visita é muito importante para eles. Então, desde então, eu estou aí nessa luta, juntamente com as famílias, tem um grupo com mais de 280 famílias que eu acolho diariamente, todos os dias tem família chegando, família indo embora, famílias voltando, né, porque infelizmente a reincidência ainda é muito grande aqui em São Paulo, e esse é um pouquinho de mim, é só o que eu tenho para falar. Obrigada, pessoal. É só o que ela tem para falar, né? A gente que conheceu a Fundação Casa antes do trabalho que a Thaís faz, e não tem como você não se afinizar, você não criar afeto, você não ter uma relação, a não ser que você não acredite nesse trabalho, próxima com o adolescente. Né? Eu, como professora, tinha, né? Muito próxima. Minha ex-chefe está aí para dizer. Né? A gente levava para casa as dores, as dificuldades, as violências, as agressões. Marília cansou de me socorrer dentro de unidade, né? Eu quase perdi vida dentro da unidade, aí o meu anjo da guarda aparecia do nada, né? Porque muitas vezes, quando você se posiciona em defesa de um adolescente, você está colocando a sua vida em risco dentro de uma unidade. Em São Paulo, que eu não sei como funciona. E esse trabalho que a Thaís está fazendo é fundamental. Né? E por isso que esse tipo de encontro que a gente está fazendo hoje, fala, nossa, mas nosso tempo, nossa agenda, nossa correria, são encontros como esses, são lutas, ainda que pequenas como essas, que vão gerando iniciativas, intervenções, eles são muito importantes. Eu acredito nisso, meninas, sabe? Não dá para parar essa luta.
Essa luta ela tem que ser diária. Eu sei que é difícil a gente separar um tempo para lutar como eu faço todos vocês aqui, né? Voluntariamente. Mas sem isso é muito pior. Eu peguei uma época de Fundação Casa, Thaís, que o menino apanhava na minha frente. Eu ensinava o menino a fazer uma oração. Eu sempre cumprimentei, Marília tá aí para dizer, o menino com bom dia pegava na mão e tomava chamadas. Não pode. Bandido não diz bom dia. Bandido você não pega na mão. Bandido você não tem contato físico. E eu sempre tomava chamadas porque eu ia na mão, no bom dia, no carinho, nome, né? Eu tinha várias unidades, eu era muito querida na unidade Franco da Rocha, que era uma unidade bem complicada. Eles pediam para eu voltar para lá, eu ficava feliz da vida, me sentia a professora quando eu chegava na Fundação Horizontes, e os meninos tinham pedido para eu voltar, né? Mas eu assisti os meninos apanharem, não foi uma vez ou duas. Eu assisti os meninos serem privados de fazer uma refeição, de você ensinar a ouvir ópera. Falava, não, eu vou ouvir funk com vocês, mas vocês vão ouvir minha música também. E aí você fazer uma oficina de pizza, colocar a ópera, os meninos ouvirem com todo respeito, fazerem a oração deles silenciosamente, servirem o colega, e daqui a pouco chega uma gente e dá um tapa na cara do menino, no meio da atividade. Isso é um recorte das coisas que a gente vivenciou, né, Marília? Que a gente viveu e que a gente viu e que, enfim, né? E eu me colocava todo dia próxima, não num lugar, que é muita pretensão dizer, eu me colocava no lugar da mãe desses meninos, não. Mas eu pensava, eu deixava o menino em casa, eu falava, meu Deus, não é a questão moral ou preconceito, é a questão de não poder acolher o seu filho num local como este. Eu pensava todo dia, meu Deus do céu, se for com meu filho, o que eu faço de não poder proteger? Então, Thaís, muito obrigada de você ter conseguido separar esse tempo. Eu sei quanto você é corrida, mas é muito importante te ouvir, cara. Muitas e muitas vezes. Eu estou gravando isso, vou mandar para muita gente. A peça de teatro que a gente faz é justamente para pensar nisso, né? Quem ainda não passou por um sistema socioeducativo, seja menino ou menina, não sabe, né? Quais são as demandas. E aí não é a questão do moralismo, é na questão da atenção precoce, meninas. Porque já que a gente não tem um sistema, né, uma LEP bacana, um sistema bacana, que a gente tente mostrar para os nossos meninos que realmente não dá para ir para esses locais. Porque não é uma questão de, eu vou pagar o que eu fiz. É muito além, né? Então, seu trabalho, eu tenho muito orgulho do seu trabalho. Muito obrigada pelo seu trabalho, sem bajulação. E vamos continuar esse trabalho, porque ele é muito importante. Tá bom? Eu que agradeço, obrigada. Quem é a próxima? Posso falar? Acho muito pertinente você falar agora. Boa tarde, pelo horário, né? Boa tarde. Queria primeiro agradecer, Elisângela, pelo convite, dizer que tem pessoas aqui que eu admiro muito. Vanusa é alguém que eu acompanho a trajetória e tenho um respeito e uma admiração imensa pelo trabalho que ela faz, que é sensacional. Me voluntariei, mas o Edgar, meu bebê, tinha acabado de nascer, achei que ia dar conta, ai que dó, né? Mãe de primeira viagem no puerpério, ela acha que consegue alguma coisa, né? Eu descobri que não, que eu não consegui. Algumas conseguem, mas eu não dei conta de seguir. Bom, então, eu sou Marília, sou aqui de São Paulo, né? Moro, na verdade, em Santo André, atuo, né, em São Paulo. Elisângela, para de me chamar de chefe, meu Deus, cada vez que fala isso, meu corpo, eu tremo toda, e a gente trabalhou juntas, né, fomos companheiras aí de trabalho parceiras durante algum tempo, foi muito, muito importante para mim. Eu trabalho com juventude há muito tempo, comecei em 2005 a trabalhar com juventudes, né, nas periferias de São Paulo, sou socióloga, em cursos, né, então fiz licenciatura para dar aula em escola, esse era o meu objetivo, porque eu não gostava das escolas, achava que muita coisa tinha que ser mudada, né, aquela coisa, então eu vou ser professora para fazer diferente. E aí, imagina, fiquei um mês só na escola, educação formal, e logo descobri projetos sociais, né, nas periferias, e aí foi amor à primeira vista, então atuei em muitas periferias aqui de São Paulo, até que comecei a trabalhar com a Fundação Casa no ano de 2011, né? Então, no ano de 2011, passei a trabalhar na coordenação de cursos de qualificação profissional nas unidades da Fundação Casa. A princípio, era só por um ano, eu tinha horror à Fundação Casa, né? Para mim, era pactuar com aquele sistema, trabalhar ali dentro, ainda que por uma organização social, eu tinha muitas críticas a isso. Falei, vou ficar um ano só, vou entrar no mestrado e vou sair daqui. Imagina, né? Fiquei 10 anos, meu mestrado, que seria sobre outro tema, foi sobre a Fundação Casa, né? Então, eu estudei a transição FEBEM, Fundação Casa, e os resquícios da ditadura em São Paulo, nas unidades de internação, né? O que resta da ditadura, porque ainda resta muita coisa.
E aí eu fiquei 5 anos, então, à frente dos cursos de qualificação profissional, então era uma organização grande, a gente atuava em quase 70 unidades de internação, então frequentava esses espaços, né, praticamente todos os dias, assim, vendo muita coisa, muita violência. Fiquei 5 anos à frente dos cursos de qualificação profissional e os outros 5 eu fiquei à frente de oficinas de arte e cultura. Aí minha vida deu uma guinada, assim, uma guinada absurda que eu não imaginava, né? Porque eu venho da educação profissional, eu venho desse campo, né? E aí, quando a qualificação profissional no estado de São Paulo foi passada para o Sistema S, isso aconteceu aqui, né? No ano de 2016, então, a Fundação Casa finaliza o convênio com uma organização social e passa, então, contrata o SENAC para ministrar os cursos nas unidades da Fundação Casa. Foi um processo muito doloroso, assim, eu acho que é um luto que eu vivo até hoje, né, dessa interrupção, porque a gente fazia um trabalho muito rico, né, a gente chegou a ter uma equipe, eram 140 educadores em um dado momento, era muita gente, né, nessas unidades, e a gente fazia um trabalho muito na contracultura, né, das unidades, assim, então, era um trabalho com os adolescentes de qualificação profissional, mas não nesse modelo de qualificação profissional quadrado desse mercado, né? Então, a gente buscava romper com isso, dando possibilidades, mas ampliando muito, né, o leque desses meninos. A gente tinha aqui fora um projeto que era para quando eles saíssem de lá, eles tivessem para onde ir, porque não se tem trabalho com egresso, não se tem política para isso, né? Então, a gente conseguia, de alguma maneira, as duras penas, sem financiamento, ter esse trabalho aqui fora, né? Então, era um trabalho com muito significado para a gente, onde a gente sustentava a questão da formação dos servidores, né? Então, a gente fazia reuniões trimestrais pedagógicas, né, onde a gente discutia textos nas regionais, e aí iam ali funcionários, a gente, né, era solicitado, e naquela época a gestão, né, até bancava isso de certa forma, que participassem os coordenadores pedagógicos das unidades, às vezes iam seguranças, diretores, né, e eu não sei se a Elisângela vai lembrar, mas a gente chegou a discutir texto do Marx, em reuniões pedagógicas com esses funcionários, qual é o sentido do trabalho, era isso, né, para eles, qual é o sentido do trabalho para vocês, né, assim, não é só para os meninos, não é uma questão de eles, nossa, como assim vocês dão um curso de gastronomia para esses bandidos, né, como assim, então era para sair desse lugar, e qual é o trabalho, qual é o sentido do trabalho, então vamos lá, então a gente discutia Marx, Paulo Freire, Macarenco, né, a gente ia para esses lugares, num trabalho de muita sustentação, assim, muita sustentação teórica, mas prática também, e por isso o luto até hoje, né, porque eu acho que foi uma experiência riquíssima, a gente pegou uma gestão que possibilitou que isso acontecesse, então a gente fazia festivais gastronômicos, que envolvia o estado inteiro, e que a gente conseguia trazer chefes, né, conhecidos, para que esses meninos conhecessem, e eles ganhavam, né, os premiados iam almoçar no restaurante desses chefes renomados, então, assim, a gente conseguia algumas coisas interessantes nesses anos, que caíram por terra quando entrou o Sistema S com a sua visão, né, ali de juventude e de educação profissional. Sai o Sistema S, entra uma outra organização pior ainda, assim, que tem um trabalho uma relação muito difícil com seus profissionais, um trabalho muito precarizado, né, e os cursos vão ficando cada vez mais administrativos, voltando para aquela coisa, assim, de manicure, colocação de pisos e azulejos, administrativo, porque para essa juventude é só isso, né, você não tem que fazer um curso de culinária regional brasileira, como a gente dava, você tem que fazer um curso, né, nesse sentido, assim, que também é importante, mas não é só isso para essas juventudes, né? E aí, bom, nessa transição eu vou para a arte e cultura, então, me aventurar nesse campo tão novo para mim. E aí, ali foi sensacional, fiquei 5 anos, né, com uma equipe de arte educadores, também nos centros da Fundação Casa, e foi uma guinada, assim, de possibilidades de trabalho, né? E aí incluía teatro, grafite, artes da palavra, a gente tinha musicalização com muita força, a gente produziu documentário, tem documentário na internet, né, a gente fez muitas exposições, muitos trabalhos legais com os meninos, eram 4 organizações aqui no estado de São Paulo que faziam esse trabalho, né, eu trabalhava em uma dessas 4,
a gente tinha uma parceria muito importante, muito, né, interessante, então festivais de música, uma série de ações eram promovidas, que em dezembro de 2022 são descontinuadas, né? Então, numa nova gestão da Fundação Casa, a Fundação consegue o que ela não tinha conseguido ali por quase 12 anos, 13 anos que esses convênios existiam, que era finalizar a parceria com todas as organizações sociais. Só ficou uma, que é o Projeto Guri, porque ele não está na pasta da Justiça. A Fundação Casa, no estado de São Paulo, ela está na pasta da Justiça, né? Então, ela não está na educação, ela não está nos direitos humanos. E aí, o Guri é um projeto que está na pasta da cultura. Então, o financiamento segue acontecendo, ainda bem, porque aí os adolescentes têm, pelo menos, né, o Projeto Guri ali, com musicalização, mas todas as outras organizações saíram da Fundação Casa. Então, assim, do dia para a noite, não só todo o trabalho construído com aqueles meninos, com aquelas meninas foi finalizado, como a sociedade civil, ela foi tolhida, assim, a gente não entra mais nas unidades da Fundação, e todo esse trabalho de fiscalização, enquanto sociedade civil, porque a gente estava ali fazendo um trabalho, mas a gente o tempo todo se identificava dessa forma, olha, a gente está aqui, né, também como sociedade civil, olhando para esse trabalho que é feito e para essas violências e tudo mais, né. A Fundação Casa é cada vez mais uma instituição isolada, né, por mais que historicamente sempre tenha sido muito difícil, mas agora a gente vai vendo como que a situação lá está muito pior do que ela era nos anos anteriores, porque você não tem esses educadores, você não tem outras pessoas que entravam cotidianamente naqueles espaços e de alguma maneira inibiam alguma violência, e a gente podia denunciar, e a gente já tinha canais oficializados dentro da Fundação Casa e fora da Fundação Casa, né, então, de uma conversa muito transparente, e também com muitas perseguições, muita violência, mas de que a gente encaminhava, né, então, é isso, hoje a gente vive um cenário no estado de São Paulo horroroso, né, como quem não é do estado de São Paulo, acho que talvez saiba, né, a gestão Tarcísio está sendo algo terrível, assim, né, a violência policial aumentou em 400%, né, então são discursos, assim, sobre violência banalizados, né, uma fala bastante dissimulada, e na Fundação Casa isso também tem reflexo, né, então, assim, a Fundação vem passando por processos já de precarização há muito tempo, né, e perseguição de funcionários, né, porque sim, existem funcionários que são bem intencionados, que tentam de alguma maneira fazer alguma coisa ali dentro, eles adoecem, eles são perseguidos, né, eu conheço vários, eles pediam ajuda para a gente, né, então foi muito duro e ainda é, assim. E aí, de final de 2022, então, né, finalizou em dezembro, de lá para cá, eu venho trabalhando eu trabalho em uma outra organização que chama Instituto Fazendo História, e o Instituto, ele trabalha com serviços de acolhimento, né, então, na garantia dos direitos da criança, dos adolescentes que estão em abrigos, né, em situação de acolhimento institucional ou familiar. E aí, aqui tem sido muito, não é interessante a palavra, né, porque é muito doloroso também, mas aqui eu como eu trabalhava muito tempo com a Fundação, então os meninos estavam lá, e aí eles me contavam que eles eram do abrigo X, que tinham passado no abrigo Y, e agora, né, nós não somos um abrigo, a gente trabalha fazendo formação para os abrigos, fazendo registro da história de vida das crianças, é uma metodologia que o Instituto criou, né, então eles têm um álbum onde a gente faz um registro através de mediação de leitura da história de vida dessa criança, porque até hoje, por incrível que pareça, as crianças, algumas delas estão no abrigos, os abrigos não contam quem é seu pai, quem é sua mãe, por que você está aqui, né, então a gente encontra crianças de 8, 9 anos que não têm a menor ideia de por que eles estão lá, ainda que isso seja um direito garantido e eles tenham que saber. Então, a gente faz esse registro de história de vida, hoje está nas orientações técnicas, esse álbum segue com a criança, é lei, hoje está na lei. Então, a criança que tem seu álbum, seja adotada, volta para a família, o que for, ela tem esse álbum que tem esse registro da história dela. E aí, é muito triste ver como essas crianças viram esses adolescentes e vão para a Fundação Casa. E eu estou vendo aqui o mecanismo agora muito de perto, assim, como que, infelizmente, a rede socioassistencial, ela vai levando quase no colo alguns desses adolescentes para a Fundação Casa, assim, né? Então, a gente está nesse momento aqui de muita discussão, né? Porque meninos de 12, meninas de 13 anos que estão nos abrigos,
Já tem 3, 4 BOs que os técnicos, psicólogos, assistentes sociais estão abrindo contra eles e elas, né? E aí, 3º, 4º BO vai para a Fundação Casa. E a gente está vendo um número muito grande de meninos e meninas que a gente atende nos abrigos que estão indo para a Fundação Casa pelos motivos mais ridículos que vocês possam imaginar, assim, sabe? Tiraram o celular de uma menina esses dias, ela ficou muito brava, falou para a funcionária, eu vou te matar. Ela tem 14 anos, gente, natural. Eu fico pensando, minha sobrinha, se ter essa idade, tirar o celular dela, ela vai falar a mesma coisa para mim. E aí abriram BO porque ela estava muito agressiva e falou que ia matar a funcionária. Ela só verbalizou, né? Uma menina baixinha, funcionária. E aí foi feito um BO. Ela já tinha um BO de uma outra unidade, então, assim, as coisas estão nesse processo de judicialização da vida e de criminalização dessas crianças, desses adolescentes, está acontecendo num grau muito intenso, assim, né? E aí a gente vai vendo essas meninas e esses meninos irem para a Fundação Casa, assim, né? E o que a gente faz? E a gente está aqui nesse momento de tensionar isso na rede, assim. Uma rede que está esgarçada, que está cansada, que está adoecida, com profissionais, né, mal remunerados, com profissionais que estão sob uma gestão da cidade de São Paulo e do governo do estado horrorosas, e que também não sabem mais o que fazer. Então, a gente está num momento muito, muito difícil aqui. E aí eu trago isso porque é isso, né? Afinal de contas, quem são esses meninos e essas meninas que estão nos centros de internação, né? Muitos deles são esses adolescentes que agora eu vejo aqui desse outro lado, assim, né? Eu venho fazendo uma pesquisa no sistema prisional, com jovens também, então, no doutorado, o meu trabalho são com jovens que estão num CR. CR é um modelo, eu não sei se tem em todos os estados dessa forma, né? Mas é um modelo que começou como uma parceria, como uma PPP, né? Há muito tempo, com as APACs, né? Que continuam ali em Minas Gerais com muita força, mas em São Paulo não tem mais. Mas o CR, ele funciona como, assim, é uma peneira muito grande do sistema prisional, né? Eu estou estudando o CR justamente, chama Centro de Ressocialização, né, CR, justamente para entender como que se dá essa peneira e como que são esses que conseguem acessar os CRs, né? Então, eu faço uma pesquisa com juventude, e é muito curioso, porque eu imaginei que eu fosse encontrar um cenário muito pior do que as medidas socioeducativas, né? Sistema prisional, aquela coisa horrorosa. E não, eu estou encontrando um cenário, né? As medidas socioeducativas ainda estão num lugar muito pior, e a gente está aqui após uma aprovação, que as medidas de internação podem agora chegar até 10 anos, né? Vamos ver aí como que segue, mas eu, infelizmente, não tenho esperança nenhuma que não vá ser aprovado. Eu acho que o cenário todo é favorável para que se torne lei, de fato, a ampliação do tempo de internação, né? Onde as pessoas falam que a medida socioeducativa é o que existe de mais leve, é uma impunidade, é um absurdo, não serve para nada. E aí eu vejo que as unidades de medida socioeducativa que eu tive acesso por tantos anos são muito piores do que o presídio que eu venho frequentando e fazendo minha pesquisa, assim. Então, acho que esse é um dado para a gente que entra nesses espaços, né, bastante significativo, que vai na contramão do que a sociedade pensa e fala, né? Então, acho que são esses elementos que eu gostaria de trazer aqui e compartilhar com vocês. Obrigada. Justamente agora minha câmera deu PT. É muito importante, novamente, ouvir isso, Marília. É engraçado, né? A intenção de matar deveria ser anistiada. Fica aí para a gente algumas reflexões, né? Porque sem a intenção de matar, se um adulto tem a intenção de matar, ele deveria ser anistiado, por meio de uma anistia penal. Um adolescente vira e fala, eu vou te matar porque é uma interjeição, né? Eu vou te xingar e vou te matar. Interjeição. Aí faz um BO contra o adolescente, né? Novamente, é por isso que a gente precisa dessa união. E quando a gente pensa no servidor, um pouco da experiência que eu tinha, é essa sensibilização que a gente faz quando está nas unidades, e o que a gente conseguia fazer pelo Horizontes, que envolve, inclusive, não só o menino, mas o servidor. Porque é um ambiente de tanta violência, é um ambiente tão hostil, que, novamente, eu já fui do lugar de julgar servidores da Fundação Casa, não serei hipócrita. Mas conforme você vai vivenciando essa experiência, esse legado de violência toda, essa questão salarial, enfim, você também entende o lado deles. Não os que estão há tanto tempo, né? Já estão ali contaminados. Mas, muitas vezes, o servidor ele tem boa vontade, mas é difícil não se deixar levar por essa violência toda, por essa hostilidade toda. E aí, esses trabalhos, eles são fundamentais para sensibilizar o menino, para sensibilizar o servidor. Eu lembro do nosso concurso de pães, por exemplo, o cheirinho de pão assando.
O simples fato das meninas escreverem a letra da música Maria Maria e pedir para as servidoras irem saindo dos seus postos para irem até a cozinha, pegar um pedacinho de pão e cantar com a gente. E detalhe, gente, eu nunca vou esquecer, a minha vida valeu a pena, a vida presta. Que às 2 horas da tarde, num dia chuvoso de São Paulo, a gente estava compartilhando o pedaço de pão que as meninas fizeram e a unidade inteira estava cantando Maria Maria. E naquele momento a gente tinha secretária, coordenadora, gente de pátio. Então, são esses trabalhos que a gente precisa continuar fazendo para trazer essas pessoas para nós, para que a estada do menino e da menina nessas situações seja um pouco mais leve, é sensibilizar essas pessoas. Também olhar para essas pessoas, né? Porque elas também são negligenciadas dentro desse sistema, né? A gente bem sabe. Eu queria pedir para a professora Socorro dar uma palhinha, agradecer muito ela, porque sem os contatinhos dela, eu não teria conseguido organizar essa live maravilhosa. Ela detesta a bajulação, mas outro dia eu falei para ela, professora, nós precisamos nos acarinhar, porque o trabalho que a gente faz, o enfrentamento que a gente faz não é pouca coisa, então não é bajulação. Professora, com a palavra. Queridas, só deixar meu alô e meu carinho, eu acho que vocês já disseram tudo. Eu, como já te falei várias vezes, eu não atuo na socioeducação, embora eu atue na formação, né, como a Vanuda falou, a gente tem esse laço, né, e em todos os sentidos, institucional, afetivo, amoroso, enfim. São já 15 anos que a gente faz isso. E então, eu só quero agradecer de estar aqui, agradecer as iniciativas, mandar um beijo grande para a Natália, que é uma querida parceira também, né, de trabalho. E hoje eu estou aqui escutando vocês. Beijos, prazer em conhecer vocês e rever os conhecidos. Professora Solange, professora Sol, apresenta as meninas que estão aqui. Professora Solane, por favor. O projeto da professora Solane é incrível, a gente precisa conhecer um pouquinho dele. Elas estão com vergonha de falar com vocês. Muito obrigada pelo convite, gente. Eu estou lisonjeada mesmo com a participação, né, com a presença. Nós estamos aqui num mini auditório. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou aqui, aí... Como é que é seu nome? Meu nome é Suiane, eu sou psicóloga. A Suiane, psicóloga, chegou. Liz e o Raí também está aqui com a gente. O projeto que eu trabalho aqui tem o apoio de uma agência de fomento, que é a FAPEMAT, do Mato Grosso. Eu enviei a minha proposta e eu estou com essas 3 jovens aqui que são do ensino médio. Nós moramos numa cidade chamada Poconé, que é interior de Mato Grosso, Portal, também conhecido como Portal do Pantanal. São 3 jovens pantaneiras que estão pesquisando a violência contra a mulher. Mais especificamente falando, o nosso projeto se chama Retratos, Narrativas de Sobrevivência. A gente conversa com mulheres que saíram do ciclo de violência doméstica. E aí a nossa questão é que a gente quer saber como é a experiência dessas mulheres após a saída e o que aconteceu para que elas tenham rompido esse ciclo. Então, basicamente, é isso que a gente estuda. Nós estamos, por enquanto, fazendo estudos teóricos. Então, sempre que a LIS promove uma ação, uma atividade, nós estamos estudando metodologia da pesquisa, estudando a pesquisa sensível e entre outras teorias, para a gente se apropriar disso e, a partir do dia 20 desse mês, nós vamos a campo conversar com essas mulheres, fotografar aquelas que nos autorizarem, para que a gente faça uma exposição aberta na escola no final de novembro, né? E aí a gente está pretendendo fazer essa exposição, vocês já são nossas convidadas para participar dessa exposição, que mostra aí o trabalho delas e a experiência das mulheres. Essa é a Joseline, essa é a Ana Vitória e essa é a Milane. Elas participaram do processo de seleção com aproximadamente 25 jovens, e foram as escolhidas, passaram em todas as etapas, foram as escolhidas, estamos aqui pelo Mato Grosso, encontrando e tendo a honra de partilhar das experiências dessas mulheres.
Obrigada, Sol. Olha só, gente, além da Fundação Casa, que é um espaço muito importante, a escola pública também é um espaço muito importante. Então, a gente precisa fazer essas interfaces, né? A gente precisa estar junto, a gente precisa se aquilombar para construir essa história diferente, para escrever essa liberdade, né, Vanusa? Para escrever essa história diferente. Eu queria chamar a professora Mazé também para fazer uma fala rapidinho, ela está aqui nos ouvindo, é uma outra mulher incrível. Mazé, por favor. Boa tarde a todas. Rapidinho, saudar todas as minhas irmãs, vocês que estão aí. Eu entrei um pouco atrasada, mas eu ouvi atentamente toda a experiência, né, de vocês no sistema e realmente é um grande aprendizado. Eu que sou uma professora que atuo na periferia, então a gente vocês falando das experiências, eu lembrando dos relatos das mães do bairro onde eu atuei praticamente minha vida toda, né? Então, é bem aquilo que as mães falam, desse medo, né? Quando a criança é levada, quando o adolescente é levado para essas casas, né? No caso, aqui em Cáceres, no Mato Grosso, eles chamavam de delegacia do menor, né? Então, lá a gente via todo o relato, né, de violência que às vezes aconteciam lá dentro, né? E, assim, a mudança que vocês apontaram aqui, nós vimos essa mudança acontecer, né? E hoje, a gente sabe de algumas colegas que atuam dentro das escolas, né? Dando aula, né? Trabalhando com esses alunos, mas ainda assim, o trabalho ainda é de grande dificuldade, justamente por conta daquilo que a sociedade pensa, né? Que os adolescentes, eles não merecem essa oportunidade, né? Nossa cidade é uma cidade hoje que a gente tem descoberto um avanço muito grande da violência na fronteira, que é uma cidade na fronteira com a Bolívia, e nós temos aí um aumento muito grande da mortalidade da nossa juventude, sobretudo a juventude negra, né? Crianças hoje que são que assassinam as outras, a mão da facção, por exemplo, elas não têm mais de 14 anos. E é muito triste você ver, muitas vezes, esse relato disso dentro das salas de aula, e até mesmo de professoras. Minha filha, por exemplo, ela é professora de uma escola onde a amiga dela de letras teve que sair, ela ministrava a língua portuguesa dentro do sistema, dentro de uma dessas salas para os adolescentes, né? E ela praticamente adoeceu por conta disso, né? Então, a gente vê que também não há esse suporte, né? Muita gente foi relatada a questão do adoecimento, né? Porque, na verdade, são os professores e quem atua ali, ele quer fazer, porque todas nós acreditamos na mudança, né? Nós queremos que essa juventude tenha essa oportunidade, que ele precisa ser inserido, mas, infelizmente, essas falhas, elas acabam atropelando, e quem perde muito são eles, né? São os adolescentes, a família e, consequentemente, toda a sociedade, né? Então, eu agradeço muito o convite, Ayo, para participar, né? Quero aí parabenizar as meninas, né, da peça. Eu não sabia desse projeto lindo aí que a Sol está fazendo, né, pela FAPEMAT, que maravilha, né? É muito importante todo esse movimento, né? Nós aqui, a gente está mobilizando aí a Marcha das Mulheres Negras, né, em novembro, então a gente está aí nessa mobilização, aí eu deve ter falado já, e a gente está aí como coordenadora estadual, mobilizando toda a mulherada preta do Mato Grosso, que vocês sabem que é um estado extremamente machista, misógino, é um dos que mais mata mulheres trans,
Então, a movimentação das mulheres do Mato Grosso, ela é muito importante para abraçar essa marcha, para estar no dia 25, cobrando reparação e cobrando o bem viver, né? Então, assim, agradeço o momento de fala, tá? Muito obrigada, eu estou por aqui quietinha assistindo a fala de todas vocês. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, mas meninas, até agora foram 40. Nós estamos em outubro, 40 mulheres mortas. Nós estamos pelo segundo ano como campeões em feminicídio, né? Mas eu volto a dizer, a minha luta não é em primeiro lugar as mulheres, não que eu negue essa luta, óbvio, não tem como, mas são os adolescentes. Porque vamos fazer uma conta, essas 40 mulheres que foram eram mães. O que vai acontecer? Né? A situação de abrigo que Marília citou, a situação da Fundação Casa, enfim, a gente sabe como essa história, essa trajetória, essa cena vai terminar. A gente já fez essa leitura. Então, diante disso, se alguém quiser fazer mais algum comentário, esteja à vontade, mas eu encerro a minha fala com a imensa gratidão da participação de cada uma de vocês e com uma satisfação mais imensa ainda, porque eu tenho mulheres aqui de diferentes locais do Brasil nesse momento. Mulheres muito potentes. E é muito importante que esse tipo de iniciativa continue. Pelos meninos, pelas mulheres e por tudo que nós acreditamos. Gratidão. E aí, eu, por esse movimento, foi muito bom ouvir vocês todas. É isso que vocês falaram, a gente vendo o trabalho fortalece, né? Nos fortalece mesmo, porque eu fico vendo o trabalho de vocês e falei, nossa, a gente sabe, né? Como a gente sabe que como o trabalho do outro é forte, e a gente às vezes nem dá conta, eu nem dou conta do que eu faço, que eu já faço, mas assim, eu vejo, ouço vocês falando o trabalho de vocês, e falei, nossa, olha, nossa. Eu acho que teve um aumento aí, viu, infelizmente, de 600% de mulheres presas. É muita mulher presa, gente. Isso dá um desespero de pensar nisso. Realmente é uma coisa muito séria. Porque é isso, né, como você acabou de falar. Se as mulheres que vão presas, para onde que vão essas crianças? Vão para a rua. O que eles fazem na rua? Então, se é para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa para isso, né? Tentar ver o que a gente pode fazer. A gente precisa de lei, precisa de alguma coisa para intervir, né? Nessa relação do aprisionamento da mulher. Tem que ter alguma coisa, gente, não é? Mas é isso, vamos seguir, né? Vamos seguir com força, né? Aí eu muito com vocês. Meninas, eu falo demais. Se ninguém for falar mais nada, eu já dei por encerrado o nosso encontro, hein? Já tô aqui babando e lisonjeada. Obrigada, Elisângela. Quero Obrigada a agradecer também, todos. lógico. Beijo enorme, gente. Gratidão. Muito bom te ver, Marília. Venha pra gente. Eu Obrigada. vou. Estou terminando o Estamos te doutorado, vou defender e aí vou para aí. Pode deixar. Ah, é Xê. Que bom. Obrigada, Que bom, Sol. Obrigada, Aí eu vou aí, meninos. Tchau, hein? gente. Obrigada, Obrigada. Elka. Ah, Mazera, que tá aí quietinha, participando. tchau, meninas. Vanusa, linda, obrigada por tudo, viu? Beijão. Abraços. Valeu. Obrigada demais. Assim, ó, quando eu for a Rondonópolis, vou aí te ver, hein? Venha me ver, venha em Cuiabá. Será muito Beijo. bem-vinda. Beijo. Obrigada, Socorro. Beijo, beijo. Beijo, pessoal. Tchau, Tchau, socorro. tchau. Tchau. Tchau, prof. Beijo. Beijo, até logo. Gratidão. Obrigada, gente. Beijo. Até logo, Tchau. Elka. Valeu.
Quero ter uma pata longa para correr mais. Só que se eu tenho uma pata longa demais, ela quebra com mais facilidade. Então, a evolução é um balanço entre correr rápido e não quebrar fácil a pata. Eu preferi, aqui é a mesma coisa, faz o balanço. Ó. Respirar pela pele é melhor